Boa noite. Vamos estar iniciando mais uma live aqui pelo Espaço Terapêutico Bem Viver. Hoje vai estar conosco aqui a Eleudes Drielli, uma amiga querida, psicanalista, terapeuta sexual. Ciclo da autossabotagem. Entrou? Ainda não? Quem está aqui? Olá, Eleudes, já está por aqui, Eleudes? Acena para mim aqui, se você está me ouvindo. Uhum. Tá me ouvindo bem, Eleudes? Você só não está aparecendo aqui para mim, Eleudes. Já chamei. Já chamei de novo, Eleudes. Vê se você está... Tô chamando, tô chamando. Ainda não apareceu, Eleudes, você aqui para mim. Uhum. Oi, Josi. Josi também já está aqui com a gente novamente. Josi, beijo, minha querida. Estamos com um problema hoje nessa live, gente. Que batalha! Estamos com dificuldade. Eleudes, eu estou te chamando, porém, Eleudes ainda não apareceu por aqui. Gente, a Eleudes não está conseguindo entrar na live. Se ela não conseguir, nós não vamos ter como fazer essa live hoje. Mas eu creio que vai dar certo. A Lani Monteiro também teve um problema. Não vai estar com a gente nessa noite. Ô, meu amor, muito obrigada, Josi. Você é uma bênção na minha vida, minha querida. Marta também, Santos entrou aqui nessa live à noite. Tá me vendo, Ju, agora? Ainda não, meu bem. Ainda não tô te... Você tá me ouvindo, Agora, pelo menos. agora eu entrei, mas eu também não tô te vendo, só tô me vendo. Oi? Deixa eu perguntar aqui a ajuda aqui os universitários, oi? Ativa o vídeo aí, o Eleudes, é o que os universitários estão falando comigo aqui, entendeu? Ajuda aqui. Ativar o vídeo? Deixa eu ver aqui. Porque eu também não Tá estou ativado. te vendo. A câmera tá ligada, a minha câmera, é isso? A minha câmera tá ligada. Você está aparecendo para mim aqui no outro telefone, está aparecendo, mas aqui mesmo no meu não aparece. Então, aí é problema do Instagram mesmo. Nas outras lives que eu participei também, a gente, assim, cada um via um, outro não se via. Deixa eu Então você perguntar. não me vê e eu não vejo você. Mas vê se alguém tá nos vendo, nós duas. Sim. Josilene, você está vendo a Eleudes aqui conosco na live? Josi, tem como você escrever aqui para mim, minha linda? Você consegue ver as duas na mesma live? Deixa eu ver se ela responde aqui para a gente poder dar início nessa noite. Que batalha, hein, Eleudes, para a gente poder começar. Ah lá, ela está falando. Ah, Ela ela disse tá que está vendo, vendo viu? as duas. Que bom. Então, menos mal. Isso costumava acontecer quando tinha mais pessoas, né, Eleudes? Mais de duas pessoas. Sim, Hoje eu até estranhei sim. acontecer também. Pois é, Não é coisa mas tá acontecendo agora que... direto. A Mas Carla também, a Cristina está aqui com a gente nessa noite. Seja bem-vinda, Carla. As pessoas estão entrando e a gente está aí, mas a noite promete. Eleudes, minha querida, se apresenta para a gente, Eleudes. primeiramente, quero agradecer essa oportunidade, dizer que é um prazer estar aqui com você, Juliana, né, fazendo parte desse momento aí
de crescimento, de esclarecimento, trazendo luz e informação, né? Eu me chamo Eleude Drielli, sou psicanalista clínico com especialização em sexologia e terapia infantil. E faço parte da equipe do Bem Viver, né? E tô amando poder participar dessa live aí junto com você, Ju. E esse tema promete, né? Sim, Romper, sim. rompendo com o ciclo da autossabotagem. Isso é importantíssimo, né, Eleude? Muito, Como as pessoas se muito. sabotam, não é verdade? Sim, sim, sim. É Pode mais falar. comum do que a gente imagina, né? Às vezes as pessoas estão se auto-sabotando e nem se dão conta disso. E também, o Eleude, as pessoas não sabem o que é a autossabotagem. Nem muito menos como ela se manifesta. Mas hoje a Eleude vai responder pra gente, né, Eleude? O que é a Sim. autossabotagem e como ela se manifesta, Eleude? Autossabotagem é quando a gente, por algum motivo, a gente se impede de viver os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos objetivos, as nossas metas. É quando por algum motivo, que às vezes a gente não sabe qual, porque pode ser consciente ou inconsciente, a gente acaba se limitando e se impedindo de dar o próximo passo, de fazer algo importante, de alcançar algo que a gente almeja. Basicamente, a autossabotagem é isso. Sim, você pode dar algum exemplo, Eleude? Você tem algum exemplo que você possa dar? Assim, até algum exemplo vivido mesmo por você, que você perceba que percebeu em algum momento que tenha passado, para que as pessoas entendam um pouco melhor, ou consciente ou inconscientemente, que você tenha vivido isso? Sim, a procrastinação. A procrastinação é um exemplo de autossabotagem, né? É quando a gente sabe que a gente precisa fazer algo que é importante para a nossa vida, é importante para o nosso dia a dia, é importante para o nosso progresso, é importante para a gente em algum aspecto, mas por algum motivo que às vezes a gente não sabe por quê. Muitas pessoas só sabem dizer assim, eu não sei por quê, mas sem querer eu acabo não fazendo, mesmo sabendo que eu preciso fazer. Então, isso é um tipo de autossabotagem, é você procrastinar, você não fazer aquilo que você precisa fazer. A autocrítica excessiva também é uma forma de autossabotagem. Então, aquela pessoa que ela se critica demais, né? Ela é muito perfeccionista, ela é muito exigente, ela coloca assim um excesso, um nível muito excessivo de perfeição dentro de qualquer coisa que ela se propõe a fazer. E se não for desse jeito, ela não faz. É aquela pessoa que fala assim: se não for para fazer bem feito, então eu nem faço. Se não for para ser do meu jeito, eu nem boto a mão. Então, essa pessoa, né, com esse discurso de perfeição, que pode estar ali mascarado como uma boa intenção, na verdade, ela pode estar se auto-sabotando, porque às vezes essa crítica excessiva é até uma forma dela estar se defendendo ali de repente passar por uma situação de fracasso dentro de alguma situação. O medo mesmo do fracasso ou o medo do sucesso é também uma forma de autossabotagem. Então, algumas pessoas deixam de tomar algumas atitudes, deixam de fazer algumas escolhas, deixam de dar o próximo passo na vida delas, justamente por medo do fracasso. Ela tem medo de errar, ela tem medo de falhar, ela tem receio do olhar do outro, da crítica do outro, ou, por incrível que pareça, as pessoas também têm medo do sucesso. Então, elas se sabotam. Então, é aquela pessoa que às vezes ela está numa empresa e aí ela está prestes a receber uma promoção, ela está prestes a alcançar um sucesso, alguma coisa que vai levar ela para um lugar de autodestruição ou para um lugar de vantagem e ela não sucesso porque ela se coloca nesse lugar. Justamente por provavelmente questão inconsciente, porque a maioria das pessoas não vão querer deixar
de viver um sucesso profissional, por exemplo, de forma consciente. Então, na maioria das vezes é inconsciente. E aí essa pessoa acaba se colocando nesse lugar e se impede de viver esse sucesso profissional. Uma É, outra forma também. Oi, pode falar. uhum. Não, eu ia dizer que em Pode. alguns casos a pessoa também não tem uma permissão, né? Uma permissão inconsciente, sabe, Leus? De estar Uhum, atuante naquele lugar ali, né? De romper essa situação. Às sim, vezes é por questões de falso eu que são estruturados na infância, você entende? É como se fosse aquelas vozes lá atrás, sabe, que são armazenadas, que acaba te sim. impedindo, que fica ali, na verdade, aqueles pensamentos negativos que não te permite. É como se você não tivesse a permissão. Aí a gente vai, de quem? Quem não me deu essa permissão? Que a gente vai lá para o inconsciente, a gente volta lá nesse passado. Tem sempre alguém que falou alguma coisa que fez com que você não acreditasse em você, que você não era capaz, que você, sabe, não quer chegar em lugar nenhum. São vozes que ficam no nossos pensamentos, né, negativamente, você entende? E vem assim, ó, do nada, e a gente acaba não tendo uma permissão, e acaba a gente não se permitindo viver algumas coisas, porque a gente ouve essas vozes, né, que ficam, Uhum, assim, internalizadas no nosso inconsciente, no nosso consciente também, que uhum, gera esse bloqueio da gente fazer essa tomada de decisão, entende? sim, Muitas das vezes sim, a autossabotagem, na maioria das vezes, está associada a esse passado, né? Essa sim. infância. É que a gente chama também das feridas da infância, entende, o Uhum, sim, Leo? E a sim, gente sim. acaba depois vivendo esse ciclo de autossabotagem. E uma coisa que você falou também muito importante é que, às vezes, tem coisas, o medo do fracasso e o medo do sucesso. Eu acho interessante porque, da mesma forma que a gente tem medo de fracassar, a gente também tem medo do sucesso. Na maioria das vezes, quem tá se sabotando tem muito medo de não sustentar. Será que eu vou dar conta? Será que se eu der esse passo aqui, né, para viver o meu sonho, aquilo que eu almejo, aquilo que eu desejo, seja em qual área for, será que eu vou dar conta disso? Pode ser num casamento. Será que eu vou dar conta dessa responsabilidade se eu decidir mesmo me casar? Como é que vai ser o medo desse novo, né? Dessa instabilidade. É como se a gente estivesse numa gaiola, sabe, Eleus? A Sim. gaiola ali, alguém pode até abrir para você e falar assim, ó, vai romper, vai viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. É isso aí mesmo, esse é o caminho, é agora, esse é o momento. E você vai lá, dá o primeiro passo, e quando você percebe que você está numa instabilidade, parece que você não tem mais onde segurar, Sim, porque a gaiola ela gera um comodismo, né? Porque, na sim, verdade, essa procrastinação, essa falta de. Tu tá ali naquela fase da acomodação, tu vai se acomodando com aquilo. Eu digo que até a dor, né? Tem algumas pessoas que até se acomodam na dor, que é muito triste isso. Então, quando elas veem uma oportunidade de romper, de viver um sucesso, né? E mesmo assim elas sentem medo, porque elas ficam ali, gente, como é que vai ser esse depois? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser capaz de sustentar esse sucesso também? Né, Eliud? uhum, São os sim, sim, pensamentos que. Porque nada é do nada, né, Eliud? Eu queria que isso ficasse muito claro aqui nessa noite, porque esse ciclo de autossabotagem, ele vem de algum lugar. Ninguém tem esses pensamentos do nada, necessariamente. Da maioria das vezes, vem de informações do passado. Você entende? uhum, sim, Que sim, acaba gerando esses pensamentos nesse hoje, nesse presente, que nos impede até mesmo de viver, né, esse futuro de uma forma tão bela, tão boa, que a gente deseja tanto e mesmo assim a gente não consegue romper. sim, sim. E Quem está com a dentro gente aqui disso, também, Leozinho? Só um minuto. A Bruna Altazar, boa noite, seja bem-vinda. Alguém aqui também, acho que é V Santana. A Gleice também está com a gente aqui nessa noite, seja muito bem-vinda. Pode fazer a sua colocação, Eleudes, que eu estava falando aqui com as meninas aqui, estou dando boa noite. sim, sim. Então, dentro disso, né, que a gente está construindo aqui, cabe muito bem tudo isso que você está colocando, porque de fato nada vem do nada, né? Um pensamento não é construído do nada. É baseado nas nossas vivências, nas nossas percepções e também nas nossas
nas coisas que nos acontecem, e principalmente na infância, né? A infância é o palco que a gente vai pisar ao longo da vida. E uma das formas também de se auto-sabotar está relacionada à baixa autoestima. E pessoas com problemas de baixa autoestima normalmente se sabotam, porque essas pessoas elas têm um dos pilares da autoestima comprometido, que é o pilar da autoeficácia. E esse pilar ele pode ser comprometido por dois excessos, tanto a superproteção quanto a negligência. Ambos os excessos, né, tanto a superproteção dos pais ou de quem exerce esse lugar de autoridade sobre uma criança, tanto a superproteção quanto a negligência, elas vão deixar marcas nesse pilar da autoeficácia, vão comprometer o desenvolvimento desse pilar da autoeficácia dentro da formação e do aprendizado da autoestima dessa criança. E uma criança que tem esse pilar comprometido é uma criança que vai desenvolver baixa autoestima e provavelmente, em consequência disso, vai começar a entrar no processo de autossabotagem. Por quê? Porque ela não acredita que ela é capaz, né? Num exemplo de superproteção, por exemplo. A criança, os pais não deixam aquela criança ter autonomia, né? A criança não pode escolher, a criança não pode ter suas próprias experiências, ela não pode ali se ralar ali, brincar e se machucar, ela não pode, porque os pais com a superproteção tentam evitar que todo o mal chegue a essa criança, que ela se frustre, tenta evitar que ela se machuque, que ela quebre a cara, enfim. A proteção é muito grande, aquela criança fica dentro de uma bolha. Então essa criança quando crescer, ela vai ter a sensação de que ela não é capaz de fazer nada, porque ela não tem autonomia, ela nunca teve. A autonomia precisa ser aprendida ao longo da vida. A criança precisa passar pelos processos, né? De ralar um joelho, de se ferir, de se machucar, de quebrar a cara em alguma coisa, de se frustrar, porque isso vai moldando essa criança e vai fortalecendo esse desenvolvimento e esses pilares da autoestima. A criança que é super protegida, ela não tem essa oportunidade. Então, quando ela chega na fase adulta, ela é aquela criança muito frágil emocionalmente e ela não consegue se sentir segura de dar o próximo passo, de fazer algo. Então, ela acaba se auto-sabotando. Ela foge de oportunidades, ela foge de desafios, ela foge dos conflitos, ela acaba tendo medo, né, de se arriscar, medo de ousar, medo do fracasso e também medo do sucesso. E com a negligência também se aplica da mesma forma. Então, é justamente isso que você estava falando ainda há pouco. Nada vem do nada, né? Tudo vai sendo construído. Então, se hoje, quando a gente olha para a gente na vida adulta, a gente consegue identificar que a gente está tendo, que a gente está passando, né, por esse processo de autossabotagem, que os nossos comportamentos, os nossos padrões de pensamentos estão nos sabotando, porque. E aí, como que eu sei disso? Quando eu olho para a minha vida e sinto uma sensação de insatisfação, uma sensação de fracasso, uma sensação de estagnação. Eu olho para mim e não consigo ver a minha vida progredir, andar, né? Eu não consigo alcançar meus objetivos, minhas metas. E isso, às vezes, a gente consegue ver em coisas claras, em coisas simples. Tipo, é um livro que eu decido ler e não tem essas pessoas que falam assim, não, eu vou começar a ler esse livro, mas ela não consegue terminar nunca de ler esse livro. Ela começa, mas nunca termina, né? Quantas pilhas de livros a gente pode ter que a gente começou e não terminou, que você não conseguiu fechar aquele ciclo, né? Ou você sabe que você precisa fazer, de repente, algo para cuidar da sua saúde, e aí você sempre está colocando outras prioridades no lugar, você nunca coloca aquilo ali em primeiro lugar, mas você sabe que aquilo é importante. Então a pessoa começa a se auto-sabotar em coisas pequenas, em coisas simples do dia a dia. Então, normalmente, quem tem a questão da auto-sabotagem, ela já se sabota muito nas pequenas coisas e depois ela vai evoluindo, começa a se sabotar também nas coisas maiores, né? Nas coisas onde ela às vezes consegue ver de uma forma mais clara.
Sim, sim, muito bem colocado, minha querida. Mas hoje, olha quem está aqui com a gente, Andréia Munch, minha linda querida. Boa noite para você, meu amor. Seja muito bem-vinda nessa live, tá? Dá um oi para Andréia e Eleus. Boa noite, Andréia. Paz. Está aqui com a gente nessa live maravilhosa, gente. Esse tema eu acho assim incrível, Eleus, muito interessante. Eu creio que vai agregar muito na vida de todas que estão aqui nessa noite, Uhum. Também creio. né? É libertador. Eu falo que essa situação da autossabotagem é algo que realmente, quando a gente rompe com isso, é libertador, sabe? Quando a gente consegue entender o porquê que a gente está se limitando, se bloqueando, com o entendimento da causa, né? Dos motivos de fato que nos leva a permanecer nesse ciclo, é muito libertador. Eu falo até por experiência própria, sabe, Eleus? E por Uhum. isso que eu gosto tanto desse tema. Falar de autossabotagem e crenças limitantes é algo que eu tenho gostado bastante. Eleude, Sim, sim. quais são as situações de desafio que costumam levar à autossabotagem? Ah, o medo do fracasso, né? O medo do fracasso, primeiro as questões emocionais, né? Essa questão está muito relacionada às suas questões psicológicas e emocionais. E aí vem o medo do fracasso. O medo do fracasso é uma situação onde a pessoa pode se colocar nesse lugar de se auto-sabotar, né? A pessoa ela tem tanto receio, né, de não conseguir, né, como você mesmo falou, de não dar conta, né, de não dar conta daquela demanda, daquele processo. Ela tem medo de errar, medo, às vezes medo da crítica do outro, né, medo do que vão pensar ou do que vão falar. Às vezes essa pessoa tem uma necessidade muito grande de aprovação, uma necessidade muito grande de autoaceitação. E isso pode também estar relacionado ao que você disse anteriormente, que é as feridas, né, as feridas emocionais, as feridas emocionais geradas na infância, elas podem e deixam marcas que a gente pode levar ao longo da vida. Então, por exemplo, uma pessoa que já foi rejeitada, por exemplo, em algum momento da vida, e isso marcou ela de uma forma muito significativa, ela pode entrar num processo de autossabotagem também como um mecanismo de defesa. Então, antes mesmo que ela, quando ela inicia um relacionamento, ela inicia alguma situação que ela sinta, né, perceba através dos sinais. E aí esses sinais pode ser uma comunicação clara ou às vezes uma comunicação que não está tão clara, como uma comunicação não verbal. Então, através da percepção dessa pessoa, ela vai percebendo que há sinais de que ela possa ser rejeitada, então ela logo, ela mesmo já rejeita aquela relação ou ela se sabota nesse processo justamente para evitar a dor, a frustração, né? Os sentimentos ruins que ela vai tendo de acordo com esse sentimento que ela tem em relação a ter sido rejeitada. Então aí surge a autossabotagem nesse processo. E as crenças limitantes também. A gente, ao longo da vida, a gente vai construindo, né, os nossos pensamentos, as nossas percepções, e as crenças limitantes entram nesse lugar. Muita coisa do que é nos dita durante toda a vida vão se tornando verdades, né, e podem Uhum. se tornar verdades absolutas. E algo que é dito uma vida inteira para você, e depois que ela se torna uma verdade absoluta, mesmo que de fato não seja uma verdade, essa pseudo-verdade pode se tornar assim limitante, ela pode te limitar. Tipo, aquele lugar não é para mim, né? De repente, ao longo da sua vida, de acordo com a sua criação, né, com o ambiente que você vivia, foi dito para você que você é pobre,
Você é pobre e lugar de pobre é aqui. Aquele lugar lá, e tipo assim, às vezes na televisão mesmo, às vezes no ambiente familiar, os pais falam isso, os parentes, né? Uhum. E aí vê na Sim. televisão uma casa linda, chique, ou se não um ambiente, um restaurante com um prato sofisticado. E aí os parentes fazem um comentário, falam assim: ah, aquilo ali é coisa para rico. Pobre não tem lugar não tem espaço nesse lugar, não. Aquilo ali não é para mim, aquilo ali não é pra gente, aquilo ali. Ou então acontece determinada situação, o filho chega em casa, comenta com os pais, aí os pais falam: não, meu filho, esse lugar não é pra gente. A gente não tem essa condição, a gente não tem essa possibilidade. Então, essa criança vai crescendo ouvindo isso, né, internalizando isso. Quando ela cresce, de repente, ela possa até ser que surjam oportunidades na vida dela, mas mesmo surgindo essas oportunidades, ela pode ter a certeza e acreditar que aquele lugar não é para ela. Então é onde ela entra nesses processos de autossabotagem, tipo, até o medo do sucesso, né? Às Uhum. vezes, tipo, vem de um histórico de pobreza, você vem de uma realidade muito difícil, muito triste. Aí você consegue entrar num bom trabalho, uma boa empresa, e aí quando prestes a receber aquela promoção, você se autossabota por medo, por achar que não vai dar conta daquilo ali, por achar que você não diz as competências daquela função, enfim, o processo de autossabotagem vai acontecendo assim e é um processo que às vezes pode ser autodestrutivo, porque tem em momentos que a gente pode fazer coisas que a gente sabe que não é bom pra gente, sabe que não vai nos ajudar, mas mesmo assim a gente continua fazendo, continua fazendo. E aí, como eu falei, esses pensamentos, eles podem estar no plano da consciência ou no plano da inconsciência. E isso vai precisar sendo investigado para tentar achar a origem, né, desses Sim. pensamentos negativos e autodestrutivos. É interessante, Eleude, do jeito que as declarações que a gente faz, né? Por exemplo, você falou algumas coisas pessoas que declaram na nossa vida, como os pais, pessoas no decorrer da nossa vida inteira, né? Mesmo a Uhum. partir da infância. Mas eu me lembro, Eliud, que algo aconteceu assim na minha infância que me marcou muito, e a partir Uhum. desse algo que aconteceu na minha infância, eu tinha 9 anos de idade, eu declarei, você entende? Eu comecei a declarar nos meus próprios pensamentos que eu nunca iria me casar, Eliud, baseado em Uhum. algo que tinha acontecido, né, no meu ciclo familiar, que eu me deparei com aquela situação, eu declarei. E é tão interessante que conforme eu declarei isso, a programação neurolinguística ela vai falar sobre isso, né, que aquilo que a gente declara, a gente cocria, ou seja, a gente acaba indo de encontro àquilo que a gente está declarando. Ou seja, eu fixei aquilo ali, né, no meu pensamento e disse nunca. Ou seja, era um pensamento negativo quando eu pensava em casamento. Então, isso que Uhum. fez com que eu me sabotei de várias formas, entende? Eu estou até falando assim algo muito pessoal, mas como eu me sabotei na minha vida, baseado em um algo que tinha acontecido na minha infância, que não era a minha história necessariamente, não era algo da Juliana, mas era algo, uma história de outro, né, de quem estava à minha volta, no caso, meu familiar, mas que me bloqueou, você entende? Sim. Que eu tomei aquilo ali como que uma declaração, não, isso não é bom, mesmo não sendo uma verdade. Você entende? Aquilo não era uma verdade sobre a minha vida, sobre as ações que eu ia tomar lá na frente, mas aquela situação fez com que eu me sabotasse futuramente também. E a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente declara, sabe, Eliud? Aquilo que a Sim. gente começa a dizer, essas palavras negativas, esses pensamentos negativos que ficam se repetindo na nossa mente, que vai nos bloqueando, nos impedindo de avançar. E gerado por várias questões, como eu estou dizendo no meu caso, foram gerados pelas coisas que aconteceram no meu passado, traumas, situações que eu vivenciei, e que gerou em mim esses pensamentos negativos, como eu creio que muitas pessoas geram também, independente da área. Entende? No meu caso, Uhum. isso se instalou na minha mente, eu acabei vivenciando muito isso. Então foi assim, e graças a Deus hoje eu rompi com esse ciclo, graças a Deus eu sou casada, muito feliz e abençoada aí no meu casamento. Mas como isso me impediu antes de Uhum. viver muitas coisas, entende? Antes de eu romper com essas questões. Ju,
picotou aqui para mim, eu não ouvi esse final que você falou. Eu disse que graças a Deus hoje eu estou bem casada, que graças a Deus eu rompi com essas questões da autossabotagem, né? Que como a terapia nos ajuda a entender e fazer com que a gente compreenda da onde está vindo essas ações, esses pensamentos, essas atitudes, porque às vezes as pessoas não sabem, elas agem de uma forma, mas não entendem. Por que eu me comporto dessa forma? Por que eu não consigo avançar? Por que eu não saio do lugar? Por que eu dou um passo à frente e acabo voltando dois para trás? Sabe? Por que eu não consigo viver, de fato, aquilo que até mesmo eu desejo? Está aqui no meu coração, mas eu não estou conseguindo viver. Você entende? Arde no meu peito, mas eu não consigo tomar uma ação, uma decisão ali e indo direto para aquela situação. Sim, Me ouviu sim. bem, Leandro? Sim, agora eu estou te ouvindo. Pode falar. Então, beleza. A gente está aqui com a gente também, Geisiana Ramos. Os outros eu não estou conseguindo mais ver, já subiu aqui. Boa noite, obrigada por estar com a gente aqui nessa live, todos que estão aqui com a gente nessa noite, muito obrigada. Eliane, você quer falar mais alguma coisa para eu poder te fazer a próxima pergunta? Sim, essa questão, né, da autossabotagem, né, que você trouxe, a questão das palavras, né, e é justamente sobre isso, porque aquilo que a gente fala, né, nasce primeiro nos nossos pensamentos. Então, se a gente tiver nutrindo dentro da gente esses pensamentos negativos, né, esses pensamentos às vezes até mesmo autodestrutivos, as nossas palavras vão ser reflexo desses pensamentos e, consequentemente, também as nossas ações. Então, a gente acaba entrando num ciclo, né? A negatividade também está muito ali pertinho, juntinha da questão da autossabotagem. Então, a gente precisa ficar bem atento aos nossos pensamentos, porque as nossas falas vão ser reflexo, né, ou consequência do que a gente está pensando. Sim, é verdade, Eliane. Isso é verdade. E as questões que estão à nossa volta, né? Muitas das coisas que Sim, acontecem ao nosso redor fazem com que a gente comece a ter esses pensamentos negativos, né? Fazendo as nossas interpretações. Eneu, sim. como a Oi. autocrítica intensiva contribui para a autossabotagem? Contribui muito, porque a pessoa que ela é crítica demais, né, consigo mesmo, junto com isso, provavelmente ela tem também a negatividade, né, e o perfeccionismo excessivo. Então, quando você faz essa sopa aí, junta tudo isso, é a receita perfeita da autossabotagem, né? Você ter uma crítica excessiva, você ter um perfeccionismo e você ter essa negatividade. Você juntando tudo isso, você de fato se torna uma pessoa que se auto-sabota, porque o seu nível de exigência vai ser muito alto, né? Não é que a crítica de toda é ruim, também não é que o perfeccionismo de todo seja ruim, não, né? Você querer as coisas com zelo, com cuidado, isso é positivo, né? Você ter um feedback, uma crítica construtiva é positivo. Mas aqui a gente está falando de algo que tornou disfuncional, porque o processo Isso já perdeu a sua principal finalidade, que é de auxiliar. Então, num campo de uma disfuncionalidade. Então, dentro daquilo que é disfuncional, né, traz tudo aquilo que é disfuncional traz pontos negativos para a nossa vida. E então, quando você une todos esses elementos, você é certo que você já está num processo de autossabotagem. Entendeu? muito bem colocado, Eliane. Entendi. Te ouvi bem, tá, meu bem? Tá bom. Para mim, às vezes picota aqui. Tá picotando para você? Eu tô te ouvindo É, bem. de vez em quando para mim Pode falar. aqui fica do som, mas quando falhar eu te falo. Tá bom, então. Eleude, como a gente desenvolve uma mentalidade mais positiva e gentil? A gente tem que começar a trabalhar, né, de forma intencional os nossos pensamentos, porque às vezes a gente está vivendo tão no automático, né?
tão atarefado com as coisas do dia a dia, são tantos papéis que a gente assume, tantas responsabilidades, às vezes o trabalho, né, as demandas da vida, né, a gente está vivendo um mundo tão capitalista e aí as pessoas estão tendo que trabalhar muito para suprir todas as demandas da vida e aí a gente meio que entra no automático, a gente só vai vivendo, vai executando as funções e o tempo vai passando. E acaba que a gente não consegue ter a sensibilidade de se dar conta do que a gente está pensando. A gente não consegue pensar no que a gente está pensando. E aí, quando a gente está vivendo um processo de autossabotagem, a gente precisa parar um pouco para refletir e pensar sobre o que a gente está pensando. Porque a gente precisa escolher os nossos pensamentos. Adriele, como assim vou escolher meus pensamentos? É isso mesmo, você precisa escolher. Porque quando você está passando por um processo de autossabotagem, você está vivendo esse processo, normalmente os seus pensamentos são sempre tendenciosos ao negativismo. Então, você sempre vai trazer e ter uma perspectiva negativa das circunstâncias. Então, você precisa ir escolhendo os pensamentos, ser intencional, né? Pensar sobre o que você está pensando e se esforçar para ter positivos. Tentar também se alimentar de preocupações, né? Normalmente, quem sofre dessa questão do negativismo é uma pessoa que sofre muito com as preocupações das coisas. Ela, às vezes, é aquela pessoa que também é muito ansiosa, porque ela está com o olhar sempre lá no futuro. E aí é aquela pessoa que normalmente levanta muito e se, né? E se isso? E se isso? Ou se aquilo? E se? E se? É aquela pessoa que ela precisa saber de muitas possibilidades, ela precisa ter todas aquelas informações, porque senão ela está com o olhar dela lá no futuro, já fica muito ansiosa. Então, você tem que pensar, tem que dar uma relaxada, uma desacelerada e pensar sobre o que você está pensando e tentar não se alimentar dessas preocupações, principalmente preocupações que você nesse momento não vai ter como resolver. Tem coisas que a gente se preocupa muito e não está na nossa condição ou na nossa responsabilidade, não está dentro das nossas possibilidades resolver aquele problema. E mesmo assim a gente perde o sono e fica se preocupando. Então, a gente não alimentar essas preocupações. Tentar também diminuir as queixas, porque as queixas, né, as queixas excessivas também estão relacionadas a, a você alimentar esses pensamentos negativos, né? Porque você. Você fala, ficar murmurando, é isso, Inês? Você tá. Oi, Aquelas não pessoas que vivem entendi. murmurando da vida, reclamando o tempo todo, né? Como se fosse uma murmuração, o tempo inteiro falando que algo tá ruim, que nada acontece de bom na vida dela, que nada vai dar certo. Seria isso que você está falando? Essas Sim, sim. palavras, essas repetições, né, negativas o tempo inteiro, né? Uma reclamação intensa. Sim, tem pessoas que você para conversar e essa pessoa nunca tem nada de bom, né, para falar na vida dela, nunca tá nada bom, né? Aquela pessoa que você vai falar com ela sempre tem uma doença para te contar, sempre tem uma tragédia, sempre tem uma coisa difícil. Então essa pessoa se autoalimenta dessas queixas, né, desses problemas. Então ela fica sempre muito negativa. Mas quanto a isso, eu ressalto algo que é importante. Porque assim, a gente não está aqui colocando todo mundo dentro de um pacotinho e dizendo que todo mundo que é assim é por causa disso ou daquilo. O que a gente também quer trazer aqui é esclarecimento e clareza para as pessoas. Então, caso, né, quem está nos assistindo ou que vai nos assistir posteriormente, sim, se identifique com alguns desses sinais, né, que a gente está abordando aqui, o mais importante é que essa pessoa busque esclarecimento, busque ajuda, busque um profissional capacitado para estar auxiliando ela nesse processo, né, nesse olhar, nesse vasculhar. Por quê? Essa pessoa pode estar passando também por uma fase bem complicada na vida dela, um momento difícil, momentos de perdas, momento de luto, momentos de grandes dificuldades que podem estar fazendo a pessoa estar nesse lugar nesse momento.
Então, basta que ela comece a ter clareza e que ela comece a se ajustar, que as coisas vão entrando nos eixos, vão voltando à normalidade. Né? Não é o que ela é como pessoa, né? Às vezes ela entra nesse processo de autossabotagem, mas por conta das circunstâncias que ela está vivendo no momento. Então ela precisa buscar esse auxílio para ter mais clareza sobre o que está acontecendo com ela. Ju, também uma outra questão também que é interessante a pessoa que está passando, né, por esse processo de autossabotagem que ela possa desenvolver na vida dela é desenvolver a gratidão. A gratidão é um sentimento muito importante e que ele tem a capacidade, assim, eu gosto de falar que ele tem até a capacidade de meio que de mudar a chave da nossa vida, né? Porque pessoas que ficam se alimentando muito desses pensamentos negativos, quando ela escolhe desenvolver gratidão ou começar a se alimentar de gratidão, ela percebe que a perspectiva dela muda muito. Porque ela fica ali naquele ciclo de autossabotagem, se retroalimentando com aqueles pensamentos e, consequentemente, com os comportamentos nocivos e autodestrutivos. Mas quando ela decide escolher o que ela vai pensar, e aí ela decide encontrar motivos para ser grata, isso meio que muda a chave dessa pessoa, muda o olhar dela para a vida dela, muda as circunstâncias. Às vezes, as pessoas estão nesse lugar de autossabotagem também, como eu falei antes, por estar vivendo um momento caótico em suas vidas. E aí elas ficam ali naquele processo de estar negativa. Mas quando elas decidem desenvolver esse pensamento de gratidão, às vezes nada na circunstância da pessoa mudou fisicamente, né? Nada se transformou milagrosamente, mas só o fato dela mudar a forma de ver o que está acontecendo com ela, ou seja, a forma dela mudar o olhar, mudar a perspectiva e começar a procurar algo pelo que ela possa ser grata, mesmo dentro daquela circunstância tão difícil, e isso já é como se fosse um fôlego, né? Uma oxigenação dentro da Sim. mente dessa pessoa nesse momento. Então, de todas essas dicas, se eu puder dizer assim, qual que para você, em primeiro lugar, que é mais importante nesse processo, para mim, é desenvolver essa mentalidade de gratidão. Uma mentalidade de gratidão é capaz de transformar a nossa vida. Sim. Eu também queria falar, Eliot, que quando uma das situações, né, que faz com que a gente se auto-sabote é as crenças limitantes, como a gente falou aqui, né, que também tem a Uhum, ver com os pensamentos negativos, mas também a gente pode, para a gente poder construir uma mentalidade positiva, né, para a gente sair dessa situação, a gente uhum. fazer essa troca. Lembra que eu disse que a programação neurolinguística ela diz que aquilo que a gente cocria, né, essas declarações fazem com que a gente cocrie no nosso cérebro, ou seja, seja impulsionado para aquela ação que a gente está declarando. Então, Uhum, se a gente substituir essas declarações negativas que a gente está pensando, sabe? Aquelas pessoas que ficam pensando ali, ah, porque eu sou burra, ah, porque eu não consigo nada, ah, porque, sei lá, eu sou feia, ah, porque começar a trocar. Isso eu estou falando no caso de ser os pensamentos que mais aparecem. Cada um sabe os pensamentos negativos que ficam ali. Sabe aqueles que martelam ali? Sabe aqueles que ficam martelando o tempo inteiro? sim, Tem casos que são sim. situações assim involuntárias, mas tem outros não, que aquele pensamento que sempre aparece, sabe? Aquele que está Que sempre ele pensa aparecendo. ruminante. Isso, aquele que já é de estimação, aquele pensamento Uhum. de estimação. Então, se você Sim, sim. pegar e substituir esse pensamento, ou seja, como? Escrevendo, Eliud. Você pegar e você Uhum. escrever, ou seja, essas declarações positivamente, você substituir aquilo que você está declarando negativamente, né? Você Uhum. pegar e escrever no positivo. E fazer isso todos Uhum. os dias, sabe, Elias? Ali, ó, todos os dias você ir lá, declarar. Quando você pensar naquele negativo, você troca. Não. Vai Uhum. por, não, eu sou linda. Você trazer uma afirmação ali.
Porque da mesma Sim, forma sim. que a programação neurolinguística diz que se a gente ficar com esses pensamentos negativos, a gente vai cocriar, vai trazer, né, a existência a isso, a gente vai indo para aquela atuação, para que aquilo aconteça. Ou seja, se eu transformar os meus pensamentos também, mudar esses pensamentos, eu também vou ser levado para um lugar melhor. Você entende o que eu estou falando? Daquilo que eu estou declarando. Porque os outros podem até pensar assim, ué, mas eu vou estar mentindo? Você entende? Eu vou estar declarando mais Uhum. uma mentira? Uhum. Não, mas é aquilo que eu acredito ser. Você entende? É mudar Uhum. essa forma de pensar sobre si mesmo. É Sim, transformar sim. esse pensamento, né? Até a palavra de Deus diz isso, né? A gente precisa fazer o quê? Renovar, não é isso? A nossa A nossa mente. mente. É Uhum. renovar a nossa mente para que haja essa transformação. Então, ou seja, que a gente faça declarações positivas, porque a gente vai cocriar coisas boas na nossa vida e parar de ficar cocriando coisas ruins para a nossa vida. Sim, Ju. Quando é fato, né? Tem pessoas. Ela tem. Tá me ouvindo, Ju? Tô vendo bem. Tem pessoas que elas já estão tão viciadas, né, nesses pensamentos negativos a si mesma, né, a seu respeito, que ela tem a autoestima dela ali tão comprometida, né, capaz, não acredito que eu consigo. Tem gente que já está até viciado nesse tipo de pensamento, já é plano de um hábito, né, já é pensar dessa Isso aí. forma, já meio que já faz parte daquela pessoa como um todo. Então, né, como começar a mudar isso, né? Como começar a mudar essa mentalidade? É justamente sobre isso que você trouxe aqui, essa dica que é muito importante e muito boa. Uma das formas é você poder utilizar a escrita durante esse processo também. É você, né, ficar ali, você escrever, fazendo declarações, autodeclarações. Tem algumas pessoas também que é, é, podem falam que declaram, né, olhando no espelho, falando para si mesma. Quem tiver dificuldade de se autodeclarar, né, falar ali Uhum. olhando no espelho, né, porque tem gente que tem uma autoimagem viva que ela não suporta olhar no espelho e dizer algo positivo acerca de si mesmo, porque quando ela olha no espelho, ela só consegue ver tragédia, ver defeito, ver coisa ruim. Então a autoimagem dela é tão distorcida que ela não consegue fazer uma para si mesmo se olhando no espaço. Uma pessoa que está tendo essa dificuldade, a escrita vem como uma Sim, grande ferramenta, um grande auxílio, colocando na no mão. papel. Oi? Sim, porque vai ser importante que ela Ju, tô te ouvindo. está me ouvindo, porque quando ela escreve, ela vai transformando essa mente, mesmo que ela não consiga se ver ainda no espelho, mas ela está criando esse novo pensamento. E daqui a pouco ela vai começar a encher. O que você tem aí de lindo, maravilhoso? Não está conseguindo me ouvir, Eliot? Juliana? Melhorou? Não está me ouvindo? É, você pode ir A dando internet está boa continuidade aí, aí? porque esse finalzinho aí eu não escutei praticamente nada. Tá com a internet, alguma coisa assim. No espelho. Mas o ideal é se antes mesmo dela se olhar no espelho, ela começasse a escrever e a surtir mais efeito, né, nessas declarações, até que ela consiga, de fato, declarar em frente ao espelho, entende? Se no caso ela está com esse problema com a autoestima. Eleus, tá me ouvindo, minha querida? Gente, Ju, liga agora. eu tô falando com você. Ju, não sei se você. Porque
Ju, oi, Elias, eu queria que você Ju, consegui. fizesse as suas considerações finais. Ouviu? Não está me ouvindo, né? Não. De vez em quando surge um áudio, mas não consigo completar a frase que você estava falando. Então, é fazer considerações finais, Elias. Ouviu? Queria que você fizesse essas considerações finais para que a gente pudesse encerrar. Está encerrando a live. Tá, ouvi. Agora ouviu? Então, isso ouvi são os finais, né? Ok. Isso. É, então, pessoal, quem está assistindo nesse momento, quem vai nos assistir depois, se você se identifica, né, com algum desses sinais de autossabotagem, se você percebe que os seus planos, metas, os seus sonhos não tá saindo do papel, ou de repente você até começa, mas depois por algum motivo você desiste, não consegue idade. Se você percebe que às vezes surgem as oportunidades na sua vida, mas você não tem coragem, né, de aceitar, não tem coragem de dar o próximo passo. Se você percebe que às vezes você tem de responsabilidade de tomar uma responsabilidade, medo se vai dar conta de algo que você acha que é grande demais. Se você percebe que você tem uma sensação assim de fracasso, né? Você olha para sua vida, para sua história, e você fala assim, caramba, não consigo ter resultado, não consigo ter êxito. Você percebe que você está tendo esses tipos de situações de comportamentos ou pensamentos dentro da sua vida. Provavelmente você está passando por uma questão de autossabotagem, ou até mesmo já está dentro de um ciclo de autossabotagem. Então, busque ajuda. Não fique sozinho. Né? Não ache que isso é normal e que dá para você ir tocando a vida, levando o barco dessa forma. Não. Como a Ju disse aqui no começo, você pode sim viver uma vida plena, uma vida de gozo, uma vida de satisfação, uma vida próspera, uma vida de sucesso dentro daquilo, né, que você deseja, o que você propõe a trabalhar e a fazer e a construir dentro da sua realidade. Você pode sim, mas se você está tendo dificuldade nesse processo, busca ajuda, busca auxílio. Nós do Bem Viver somos uma equipe especializada e nós podemos te auxiliar nesse processo. Você querendo, né, buscar esse auxílio, entre em contato através das redes sociais do Bem Viver, as redes sociais das profissionais que trabalham lá. Você vai ter o auxílio que você precisa para identificar os gatilhos, identificar o que está por trás, né, desse processo de autossabotagem. O que aconteceu na sua história, né, no seu histórico, na sua vida, para que você se tivesse um aprendizado como esse, ou para que você hoje se colocasse nesse lugar. Tá? Então, a minha consideração final e a minha dica é essa: busca auxílio passando por essas dificuldades e por esses processos sozinhos. Busque alguém que possa te ajudar e te auxiliar nesse processo. Verdade, Leus. Muito boa a sua colocação. Eu queria dizer também que para que essas pessoas não se acomodem, né, nesse ciclo, né, de dor, de dificuldade, mas que elas acreditem que tem um novo, sabe? Que tem um Sim. pós tudo isso, que ela consegue sim, que ela não negue ela busque mesmo ter essa ajuda que vai ser de total assim, importância, como a vida buscando lá no Bem Viver, seja a área, a demanda que ela estiver passando,
porque ela realmente, de fato, busca essa ajuda. Gente, eu quero agradecer Sim. todos vocês que estiveram aqui, cada um que entrou, que permaneceram com a gente nessa live até o final. Eu agradeço muitíssimo. Quero dizer que o Bem Viver está de portas abertas para receber você. Você vai ser muito bem atendido, muito bem recebido, tá? Eleus, fala pra gente aqui aonde que as pessoas te encontram, Eleus, na rede social, telefone, fala pra mim. Me encontram no meu Eleus? Instagram, que é @psique_eleudes, e pelo WhatsApp 21 99133 8643. Vai ser um prazer ingressar nesse processo aí com vocês e nessa jornada de autoconhecimento. Verdade. Eu quero deixar aqui um beijo para todos. Fiquem com Deus e até a próxima live, tá bom? Beijo a todos. Até. Até, Beijo. Eleus. Beijo no Muito coração. obrigada, meu amor, por estar aqui comigo, tá Beijo. bom? Nessa noite aqui. Foi maravilhoso ter você aqui nessa noite. Deus te abençoe. Amém. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar com vocês. Obrigada, meu amor. Beijo. Beijo.